Olá, pessoal. Estamos aqui para conversar um pouquinho com você, profissional da estética, da área da saúde, você médico, dentista, biomédico, enfim, os profissionais que realizam procedimentos estéticos. Ontem tivemos aqui um caso de uma jovem de 31 anos, de nome Paloma, que faleceu em decorrência de ter submetido a um procedimento de hidrolipo numa clínica na Vila Carrão, Zona Leste de São Paulo. E está sendo apurado quais foram, assim, enfim, as responsabilidades, o que levou à morte, mas o que se tem até agora é que ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Nós nos solidarizamos sempre com a família, é uma coisa muito triste, mas também precisamos ver quais foram as circunstâncias em que isso aconteceu, quais são as responsabilidades do profissional. E nós, como advogados especializados, atendemos clínicas e profissionais da saúde, nos vimos aqui na obrigação de tentar esclarecer sem fazer juízo de valor, sem acusar o profissional ou sem querer desmerecer a dor da família, mas nós vamos fazer aqui uma análise técnica, porque você, profissional, pode acontecer de sofrer uma intercorrência como essa, pode haver algum problema e você precisa estar muito bem preparado, ter um advogado, uma advogada que vá orientar num momento tão difícil, né? E nós vemos assim que esse momento já começa no que fazer, como é que eu me posiciono com a imprensa, como é que eu explico o que aconteceu, porque tudo isso pode ser usado, inclusive, depois, né? Contra você, vai haver um inquérito, vai haver um processo. E por isso, o Dr. Lucilo, que é meu sócio aqui também, muito atuante nessa área do direito estético, direito médico, direito penal, nós temos aí uma experiência que pode trazer uma luz para todos quando acontecer isso. O que a gente poderia dar aqui de orientação, Lucilo, num caso como esse? Então, Sérgio, o que eu vejo... Olá a todos, né, pessoal? Mais um fato aí triste, mas que a gente tem que fazer essa análise, e a nossa análise aqui realmente vai ser uma análise técnica baseada naquilo que a gente sabe que foi publicado aí na mídia, né? Mas o que a gente pode avaliar, a primeira questão, é o chamado nexo de causalidade. Então, precisa-se avaliar se o procedimento ali adotado foi este procedimento, ou seja, foi o que foi realizado na paciente que acabou levando a óbito. Isso é uma tese extremamente importante. E como que eu vou conseguir chegar nesse nexo de causalidade? Por meio de perícia. Perícia. Então, nós vamos ter um laudo pericial que vai efetivamente falar qual é a causa da morte e se essa morte decorreu do procedimento. Exatamente. E a anamnese aí, Lucilo? A anamnésia ela é extremamente importante porque ela que pretere, né, o procedimento e vai trazer informações importantes para o médico. Do paciente. Do paciente para o médico. Então, isso também é um documento que as clínicas, os profissionais de saúde, eles precisam realizar e precisam manter nas suas clínicas, né? Nos seus Isso já é algo que você consegue, inclusive, havendo a intercorrência, ou para prevenir, como o Dr. Lucilo falou, a essa intercorrência, se a pessoa relata alguma condição de saúde pré-existente que pode causar uma parada cardiorrespiratória, outro problema médico, então isso é muito importante. Se a pessoa declarou isso, você tem que parar a cirurgia, você não tem exames, não tem nada, então isso seria um fato. Mas se ela nada declarou, se não referiu nenhum problema de saúde, o profissional não tem como adivinhar. Acho que o mais importante nesse caso, desse documento que o Sérgio está falando, é ter esse documento, né? Esse documento efetivamente existir para que a análise ali tenha sido toda feita, né? Porque muitas vezes fica numa conversa informal, o profissional da saúde, o profissional da estética, ele acaba tendo uma conversa informal e não formaliza. Então, é um documento que precisa ser formalizado, constar no prontuário médico ali do paciente, né, doutor Sérgio? Uma outra questão que a gente ouviu muito falar, né, Lucilo, sobre a necessidade do profissional ser um cirurgião plástico. Gente, o Conselho Regional de Medicina e o Código de Ética Médica, ele veda que eu, profissional, faça publicização de uma especialização que eu não tenha. Isso que é vedado. Mas se eu sou um médico
eu tenho um registro médico válido, eu posso atuar em qualquer das áreas. Então, isso também, a gente está ouvindo muito falar, poxa, mas precisa ver se ele era um cirurgião plástico, se ele não era... Se ele não se apresentava, fazia propaganda como um cirurgião plástico, não sendo... Se ele fizer isso, ele está infringindo o Código de Ética Médica. Mas o procedimento, se ele se sentia confortável e habilitado para fazer esse procedimento, então também é uma das situações que nós temos que olhar. Eu acho que nesse caso, uma situação que é extremamente importante é como nós entendemos, né, inicialmente, né, pelo que está acontecendo aí, uma questão do nexo causal, que tem que ser avaliado e tem que ser descaracterizado em defesa do profissional, a questão do acompanhamento de perto de um profissional do direito, de um advogado, do inquérito policial, porque é na fase de inquérito policial, na fase de investigação, que vai acontecer o laudo pericial. Então, é extremamente importante que tenha ali o acompanhamento de um profissional do direito, nesse caso, né? Obviamente, esse profissional ele deve ter o acompanhamento, mas de todo o processo, desde a investigação até a fase processual. Então, e uma coisa que também, além da questão do nexo causal, né, aí vai acontecer isso durante a questão instrutória, agora investigativa e instrutória, mas uma questão que é importante é reunir ali todas as provas que a clínica, o profissional tenha de que ele fez o melhor atendimento, tanto antes, durante e depois. Né, sim, Sérgio? Sim. Acho que isso é extremamente importante, que isso possa instruir tanto a própria fase agora investigativa de inquérito policial ali com a polícia, quanto a parte probatória quando se virar processo penal. E né? lembrando aqui que uma das situações nossas já foi objeto de outras análises nossa, gente, nenhum profissional ele tem a vontade livre e consciente de causar um dano a alguém, a não ser que você realmente seja um criminoso. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque, com certeza, nós vamos começar a ouvir, né, com o desenrolar desse caso, que o médico agiu com um dolo, né, um dolo eventual, porque ele não era cirurgião plástico, e aí ele quis fazer uma cirurgia que ele não estava habilitado. Não é nada disso, gente. Dolo é a vontade livre e consciente de causar um mal a alguém. Ele, com certeza, o profissional não tinha uma vontade livre e consciente de causar um mal. Eu não acredito aí nesse caso, pelas notícias que a gente está ouvindo e pela própria circunstância, que vá se enquadrar num dolo, mesmo dolo eventual, né? Onde ele não aceita. Dolo, né? O que a gente vê, eu entendo que não há Sim, dolo nesse mas caso. Mas a mídia, a gente sempre sabe que... Eu entendo que mesmo dolo eventual nesse caso, porque não é factível que ele tenha... percebida a possibilidade de ocorrer a ocorrência e continuou no procedimento. Então, eu acredito que ele nunca tenha vislumbrado durante o procedimento de que a causa morte, né, o resultado morte, aliás, ele ia acontecer. Então, eu acredito que nem o dolo eventual. E até a própria classificação ali a classificação do crime... Não sei, acredito que vai acabar caracterizando, se caracterizar culposo, mesmo. Um homicídio culposo. Um homicídio culposo. Né? Talvez por negligência, alguma coisa assim. Exatamente. Mas ainda nós estamos num momento muito precoce. Muito precoce, muito recente do que aconteceu. Então, a gente realmente está fazendo uma análise aqui sobre o aspecto daquilo que a gente sabe pela mídia. E a gente vai acompanhar isso, mas o nosso intuito aqui é para que você, profissional da área da saúde, sempre tenha um profissional, um advogado, uma advogada próximo a você. Que te assessore, que faça uma assessoria. E lembre-se, existe uma assessoria preventiva, não um advogado só, né, Sérgio, que vá atuar agora nesse caso, como está acontecendo nessa situação, mas um advogado que te oriente, às vezes, nas coisas mais simples, nas coisas mínimas, e que, às vezes, essas coisas simples, como ter um contrato, ter os documentos adequados no prontuário, né, do seu paciente, do seu cliente, vá numa situação extrema como essa, mas pode ser uma outra situação, isso não vai te comprometer profissionalmente, eticamente, moralmente, financeiramente, enfim, criminalmente. Então, isso é extremamente importante. Acompanhamento sempre de um profissional que entenda essa área do chamado direito da saúde, direito estético. E para finalizar, a gente sempre dá alguma dica, é importantíssimo. Você, profissional, tenha um seguro de responsabilidade civil, porque são fatos que podem acontecer. Então, se você já trabalha direitinho, não se preocupe. A gente sabe que casos como esse, que tem um falecimento de uma pessoa tão jovem, que
queria melhorar em algum aspecto a sua vida, né? Por meio de um procedimento, e que né, na nossa área da estética é muito bem-vindo que todas as pessoas busquem melhorar a sua qualidade de vida por meio de algum procedimento que a torne mais feliz, mas a gente tem que, então, sempre pensar isso, sempre verificar. Eu, na minha clínica, eu estou fazendo tudo correto? Se eu estou fazendo tudo correto, se acontecer algo que é possível, eu vou estar amparada não só pela minha documentação, pela minha competência, mas por profissionais como advogados e advogadas que conhecem de perto. E aí, fique à vontade para curtir, para compartilhar esse vídeo. É isso aí. A última dica, só complementando o que o Sérgio está falando, mesmo na contratação do seguro que o Sérgio falou, como o mercado deve ter muitas opções, né, Sérgio? Submeta as cláusulas do seguro ao seu advogado. O seu advogado pode avaliar aquilo que é qual o melhor seguro para a sua situação, para o tipo de trabalho que você faz, para o tamanho da sua clínica, enfim, para os procedimentos que você atenda. Então, veja como até na contratação de um seguro é importante o papel do advogado profissional do direito que entenda da área da saúde e da área da estética. Essa é a nossa dica aí, pessoal. E nós vamos acompanhar esse caso, como sempre fazemos, e conforme for ocorrendo a investigação, conforme novas informações, nós voltamos aqui para debater, para dar informação. Sempre trazendo informação para você, que é profissional da área da saúde, para que você possa se preocupar, que é o mais importante, com o seu cliente, com os seus procedimentos. Problemas jurídicos, cuidamos nós. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.